capítulo 25. Eu vou estar lendo apenas 2 versículos para deles nós estarmos falando nessa noite, em nome de Jesus. Podemos ler, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 6 e o versículo 13. E o 6 vai nos dizer assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai-lhe ao encontro. Versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A igreja diz amém. Amém. Podem se assentar. Eu quero estar agradecendo na pessoa do irmão Igor, que não está, né? Mas creio que delegado pelos nossos irmãos dirigentes desse trabalho, que nos fez o convite para estar aqui nessa noite, falando do amor do Senhor. E assim, da mesma forma, eu quero louvar a Deus pela vida das nossas irmãs e irmãos que estão diante desse trabalho. Que o Senhor possa abençoar de uma forma especial, em nome de Jesus. Gratidão ao Senhor pela vida dos nossos irmãos que têm se dedicado todas as quintas-feiras, têm estado presente a essa casa, adorando, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Estamos em mais um elo de campanha, onde o tema traz um despertamento, para assim lembrarmos de que Jesus está pronto para buscar a tua igreja. E nós sabemos da real necessidade da igreja estar despertada para esse momento, pois a Bíblia não nos diz dia nem hora, só diz que temos que estar prontos para este momento. E quando nos deparamos aqui nessa parábola acerca das 10 virgens, a gente fica buscando entendê-la bem a fundo. Eu busquei conhecer um pouco sobre o casamento judaico, em especial naquele período da época, e é muita coisa para poder a gente tentar resumir aqui da melhor forma possível, mas eu pretendo abordar os pontos que eu vejo de mais importância para nosso entendimento nessa noite, em nome de Jesus. O meu esposo não pôde me acompanhar, ele está ali no Irajá, também levando a palavra, mas que o Senhor possa falar conosco aqui nessa noite de uma forma muito especial. Quando a gente se depara no capítulo 25, a gente entende que o contexto começa aqui, mas na verdade, para entender um pouco mais, a gente tem que falar do 24, porque ali começa um pouco sobre o assunto, porque ali Jesus está falando acerca da exortação, da vigilância, do cuidado, do lembrar da igreja acerca de que ele vem para buscar a noiva. Aleluia. E quando nos deparamos dentro do capítulo 25, a gente já vê aqui um acontecimento que esse casamento já foi entrado em andamento há muito tempo atrás. Porque quando acontecia esse casamento de forma judaica, a menina, quando ela entrava nos seus 12 a 14, 16 anos de idade, ela já era prometida a um determinado rapaz. E quando ela já estava em condição do noivado, acontecia agora o segundo encontro. Vinha o pai, a mãe, o rapaz, e vinha já um rabino também, e ali já era feito o contrato daquele casamento. Ali já era colocado no dedo dela uma aliança, e agora eles selavam ali com pactos de cálices para poder entender que aquilo era algo sério, que era algo importante. E a partir dali, aquele rapaz, naquele segundo encontro, ele volta para casa com o seu pai. Resumindo bem, ele voltando para casa com o seu pai, ele começa agora a trabalhar em prol daquele casamento. E ele não tinha tempo para voltar para ver aquela noiva. E aí a palavra vai nos mostrar, dentro da tradição judaica, que era enviado então
uma pessoa que se responsabilizaria, não o pai da noiva, mas um amigo do noivo. Ele voltava e ele buscava saber como estava o andamento do enxoval daquela noiva, e ele enviava para a noiva presentes, perfumes, joias, adornos, tecidos, coisas que eram para a preparação do casamento, que não se sabia o dia que iria acontecer. Quando você busca conhecer mais acerca desse casamento, quando pela segunda vez ele se encontrava, onde ele aliançava a noiva, ela já ficava desposada ou noiva, mas não tinha um relacionamento de intimidade com o noivo. Ela ficava na casa de seus pais. Ali na hora do encontro era feita uma assinatura que já trazia uma legalidade. Ela ficava, a noiva ficava com aquele documento, porque ali já estava sendo uma confirmação de que ela tinha noivo, de que ela tinha compromisso, e aquele noivo também não poderia desmanchar aquele contrato, porque ele também tinha uma responsabilidade para com ela. E quando ele voltava para a casa do seu pai para trabalhar, a história vai dizer que a Bíblia também relata que ele agora fica debaixo dos cuidados do pai. Aquele rapaz não podia ficar ocioso, aquele rapaz tinha uma responsabilidade, ele tinha que trabalhar, ele tinha que construir uma casa, ele tinha que adquirir também fortuna, riqueza, e ele tinha que construir a recâmara para o dia do casamento. E por isso ele não sabia o dia, e alguém perguntava para ele: que dia vai ser o casamento? Ele dizia: eu não sei, somente o meu pai sabe. E você encontra esse relato dentro de Mateus 24, que é quando também a palavra do Senhor vai dizer que alguém pergunta, e nem os anjos poderiam dizer o dia que Jesus vem para buscar a noiva. Quando nós nos deparamos dentro do capítulo 25, já está para acontecer o casamento. A palavra do Senhor já vai mostrar aqui que existem 10 moças convidadas pela noiva, também amigas do noivo, mas estas haviam recebido convite para então participar daquele casamento, e não só para participar, mas elas também eram convidadas para acompanhar aquele cortejo. A palavra do Senhor vai nos mostrar que dentro da parábola, Jesus está contando que no dia que ele voltar, será semelhante a este casamento, onde 10 mulheres são convidadas, e elas deverão ter lâmpada e lâmpadas acesas, e também azeite, porque quando se dava o dia desse casamento, só sabia que o noivo vinha, mas não sabia o momento exato em que ele viria. E quando o pai dizia para o noivo: já está tudo certo, você já pode ir buscar a sua esposa para a confirmação do seu casamento. O que acontecia nesse dia? O noivo então mandava o amigo do noivo vir na frente. Vinha o amigo do noivo na frente, e ele fazia um grande barulho por onde ele passava. Tocava-se trombeta e começava a gritar por onde passava, que todos deveríamos estar prontos, porque está vindo aí o noivo. Aleluia! E aí, quando a noiva, ela não sabendo o dia em que o noivo viria buscar, ela tinha que estar pronta todos os dias, com tudo quanto o noivo enviava pelo amigo do noivo anteriormente. Ela tinha que estar preparada, pronta para o dia em que aconteceria. E o noivo não sabia muitas das vezes aonde ela poderia estar. E a palavra também vai dizer que será como um rapto da igreja, porque a noiva naquele dia ela era escondida.
E então ela tinha que estar com véu, ela tinha que estar adornada, ela tinha que estar preparada, ela tinha que estar pronta, porque o noivo viria, mas qual hora que ele chegaria, ninguém saberia. Aleluia. E diz a palavra do Senhor, que quando então aquelas mulheres, sendo convidadas, bem vestidas, separadas para aquele momento, elas mantinham-se aguardando, e elas não sabendo também o momento, só tinha que estar pronta. Aleluia. Só tinha que estar com as suas lâmpadas, só tinha que estar com as lâmpadas acesas, e não sabendo o momento, tinha também que ter reserva. E quando a gente se depara para o tempo em que a gente vive hoje, a gente sabe que nos é dada essa oportunidade de, quando igreja, estamos sendo convidados para a boda do Cordeiro, e nós não sabemos o dia, nós também não sabemos a hora, mas nós temos que estar pronto, buscando na presença do Senhor. Não é mais necessário que você tenha uma candeia física, não é necessário que você tenha fogo físico, não é necessário que você tenha azeite palpável nas suas mãos, mas é necessário que a sua alma esteja pronta, que o seu coração esteja preparado, que haja gozo na tua alma, que você esteja aguardando, que haja desejo no teu coração de ver o noivo e de estar pronto, preparado para esse encontro, porque está sendo anunciado, está sendo dito, está sendo esclarecido: eis aí o noivo, ele virá buscar a noiva, e ele quer saber como é que eu e você estamos na presença dele, porque a certeza que temos é que ele virá. Aleluia. Só que aí a palavra também ela vai nos mostrar que essas mulheres, elas aguardam, elas esperam, não sabendo o momento, elas foram se cansando. E quantos que em outro tempo estavam aí do seu lado também adorando como você adorou, buscando a presença do Senhor como você buscou, lendo a palavra, estando na escola dominical, se consagrando como você também, mas que se cansou no meio da caminhada, e que desistiu, e que parou. Mas glória a Deus, você está aí, você não desistiu. Nós nos deparamos com essas mulheres que, de tanto esperar, cansou, e a palavra diz que todas dormiram, e na medida que elas dormiram, pelas fadigas da vida, pelas dificuldades, pelas lutas, pelas pelejas, vem o cansaço, vem o desânimo, vem até mesmo a frieza no coração de muitos, e a palavra diz que elas dormem, adormeceram, dormiram. Mas aí o amigo do noivo vem gritando, porque não é o noivo que grita, é o amigo do noivo que vem na frente gritando. E sabe quem é o amigo do noivo no tempo presente? O Espírito Santo, que vem dizer para mim e para você que ele vem. E o amigo do noivo vai gritando, e elas percebem que já é noite, já estava escuro, as lâmpadas que estavam acesas começam agora a querer apagar. Mas quem tem reserva, dá tempo, repor novamente para que a chama não se apague. Mas para quem não tem reserva, vem o desespero. Nós não podemos esperar a luta chegar para orar, nós não podemos chegar no dia difícil para jejuar, nós não podemos esperar um momento complicado para vir para a casa do Senhor, mas que o nosso coração de adorador, ele venha estar como chama acesa em todo tempo, independente se eu tenho oportunidade, ou se alguém me vê, ou se não importa se a minha roupa está bonita, se a minha roupa está feia, ou se ninguém fala comigo, independente, é que eu tenha um relacionamento com o Senhor, e eu entenda que isso aqui é casa dele, e que eu entenda que estar aqui é
interativo com o Pai, você tem a liberdade, porque se você entra já lá no portão, com o seu coração voltado para a adoração, até mesmo quando você está na sua casa dizendo, eu vou me arrumar para poder ir ver noivo, para ir adorar o meu Senhor, você já sai sentindo a presença do Senhor em casa, você já chega aqui não se importando com quem entrou, com quem saiu, o importante é estar na presença do Mestre. Aleluia, é eu trazer a minha reserva de casa, é eu trazer, aleluia, a presença dele dentro de mim, é eu saber que eu dependo dele.